Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu me chamo Daniel, esse aqui é o Jonathan. Olá, É, pessoal. Muito bom ver vocês. Espero que esse vídeo vos encontre bem. Estamos muito Exatamente. alegres aqui de estar começando mais um vídeo com vocês e com a participação da Palavra de Deus. Amém. Continuando aqui nossa série de Romanos, que um dia vai chegar na metade. Um dia chega na metade. Esperamos que sim, que um dia acabe. Estamos aqui em Romanos 5. Graças a Deus o Senhor tá guiando nessa série. E bom, falando um pouco sobre esse livro que é tão maravilhoso, né, não, Jonathan? Diga lá. Exatamente. E hoje Então, tem joguinho, né? Porque tivemos problemas técnicos, a gente vai ajeitar, mas o joguinho vai isso. voltar. Vai Estamos aí voltar. evoluindo, aprendendo novas É, ferramentas aí, exatamente. queremos fazer algo legal aí. Então nós vamos melhorar progressivamente e trazer formatos e um ferramental mais avançado aqui Isso, no isso. canal, não é isso ou não? E Exatamente. aqui, bom, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né, que não deve ser muitos, mas esse canal aqui é o canal que eu e o Daniel, eu sou jovem aqui de Belo Horizonte, o Daniel de Manaus, mora em Uberaba, e a gente começou a conversar muito, né, e estreitar uma amizade. E outros recomendaram que a gente gravasse nossas conversas e postasse, então aqui estamos nós. E nosso objetivo aqui com esse canal é estimular outros irmãos a olhar para a palavra, olhar para as escrituras com alegria, com empolgação e com a percepção da profundidade infinita que há nesses textos e Pô, que também se empolgue, né, se identifique conosco, que se empolgue e entre nos papos e nas nossas viagens aqui juntos e animar principalmente exatamente. os jovens e também com uma certa atenção para os que se sentem que são muito racionais para a fé, né? Então, que também falamos um pouco sobre isso, vez ou outra, porque nós dois estamos em universidade, né? E vemos muitos jovens também nessas situações. E essa É. série de Romanos, né, Daniel? É uma série específica para falar de Romanos. O que temos falado até então? Você passou a bola pra mim? Passou, né? Tá contigo? Bom, até Romanos 4 a gente falou muita coisa. Foram. Agora eu parei pra Muito. pensar, o Jonathan, são Vamos lá. Inclusive 5 é pouca gente. horas. Não, são 6 horas, eu acho. 6 horas de conteúdo. Então, Por aí. Romanos 1, Romanos 1 falamos. antes da lei. Eu lembro do Luciano Subirá que ele divide em antes da lei, período da lei e período da graça. E aí O Romanos Romanos tem 1 um pouco disso. fala de que todos pecaram, né? Umas fizeram inúteis, não há justo, não há nenhum sequer. E coloca a humanidade toda no mesmo. No Isso, de 1 a mesmo. 3, né? Isso. No mesmo. 1 a 3 fala isso. Aí eu lembro assim, que no 1 fala muito sobre a situação do homem sem lei. No Uhum. 2 fala da situação com lei, inclusive como que a lei pode se tornar uma ferramenta até de tropeço, ferramenta de hipocrisia e transformar e fazer uma cultura baseada na lei, mas que é só exterior, e o interior não continua sem agradar a Ele Deus. tá falando. No 2 ele coloca em voga, né? O judaísmo, né? Então ele fala para os judeus, né? E toda a cultura judaica, de a circuncisão não é aquela que é na carne, né? E sim a circuncisão que é do coração, que não vem, né? Não vem da carne, sim do espírito, né? Então Paulo bate de frente contra essa cultura, né? E Exato. Romanos 3 ele já fala, ele já começa terminando ele começa terminando falando qual é a vantagem do judeu, né? Ou seja, terminando o assunto sobre o judeu e começando um assunto que é a graça de Deus, né? E no 4 ele. No final do 3 inclusive, ele fala, né, então beleza, mas então, aí ele introduz Jesus no final do 3 dá só uma palhinha, Isso, é. falando de Jesus, breaking news,
E ele, Breaking news. né? E aí ele fala, né, que também por isso importa ser salvo pela fé o circunciso e o incircunciso. Aí ele vai discorrer sobre o que é ser salvo pela fé. Isso, e no 4 ele dá um panorama geral sobre Abraão, né, que é o pai da fé, né, para os judeus. Pai de muitos ali, né, na verdade, né? Como quem lembra de João de 6 a 9, os judeus falam, nós temos como por pai Abraão, né? E assim, para muitos o pai, né, era Abraão, né? E ele falando que Abraão não foi justificado por suas obras, né? E sim pela fé que ele teve, né? Porque ele creu, esperando contra a esperança creu. Olha que maravilha. Em Romanos 4:8, né, que fala isso. E nós chegamos no 5. Mas antes, Jonathan, um adendo. Eu gostaria de falar umas coisas sobre o Romanos 4 que ficou até talvez em dúvida para alguns irmãos que entraram em contato comigo. Meu pai, principalmente, né? A gente teve uns debates, assim, não foi debate, né? Umas conversas bem profundas com relação a Romanos 4. A gente, pra mim, meu filho, não sei, isso aqui que você falou tá meio estranho, me explica isso aqui. Bom, concernente a Romanos 13, 14 e 15, que foi quando no episódio passado o Jonathan acabou me perguntando para mim o que eu achava, tudo, e eu falei, né? E o exemplo que eu falei de lei em Romanos 13, 14 e 15 foi a circuncisão. E, de fato, isso gera dúvidas, né? Porque a circuncisão não é lei, né? A circuncisão, ela é uma aliança, é um selo de aliança, né? Mas, tendo em vista a cultura judaica da época em que Paulo está escrevendo, e tendo em vista como a circuncisão ela era vista e como ela era posta em prática pelos judeus, a meu ver, não sei tu, Jonathan, mas a circuncisão, apesar de ser uma aliança, ela se tornou lei para os judeus, né? Ela se tornou além disso. No 8º dia você tinha que circuncidar o menino. Isso era Exato. Era uma apresentação, né? Era uma forma de aliança que Deus fez com Abraão e com os judeus, né? Para demonstrar, né? Isso, que é a aliança. Assim como Romanos 4 fala que a circuncisão é o selo, né? O selo da justiça, né? Então, assim, de fato, friamente falando, sim, a circuncisão não é uma lei. Mas existem muitas coisas que não são lei e que nós tomamos por lei. E o que é tomar por lei? Tomar por lei é tornar aquilo que não é sagrado, que não é mandamento de Deus, um mandamento nosso, ou da nossa sociedade, entende? Então, por exemplo, em Marcos, e eu tenho certeza que muitos irmãos vão lembrar, por exemplo, a questão de que os judeus, os fariseus foram intimar, entre aspas, perguntar para Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos, né? E Jesus, em vez de falar... Tipo assim, Jesus não era anti-higiênico, né? O que veio depois dessa intimação, dessa pergunta, não foi, né, uma palavra, tipo assim, de anti-higiênico, né? Não é porque eu sou contra lavar as mãos, né? Não é assim que funciona. Sim, porque estão colocando tradições de homens acima das tradições de Deus, né? E, de fato, isso se tornou lei. Isso é lei, entendeu? Você tornar aquilo imprescindível ou como se fosse algo que fosse prerrogativa de salvação, por exemplo, sabe? E para os judeus, a circuncisão, naquela época, era sim prerrogativa de salvação. Assim como nós vemos que Paulo e Pedro, eles entram no embate, como eu falei várias vezes, de que os gentios devem ser circuncidados ou não devem. Para os judeus deveriam. Por quê? Se a graça ela está acima da lei, está acima da circuncisão, desse tipo de circuncisão, né, que é a circuncisão da aliança. Mas por que então para os judeus deveria ser, não sei o quê? Então, isso na cultura judaica era assim lei, era assim vista como lei, entende? Então, é desse ponto que eu tô querendo demonstrar, e não que, sim, é verdade, a lei começou, a lei de Deus gravada em pedra, os mandamentos começaram a existir 400 anos depois da circuncisão começar a entrar em vigor. Mas isso não quer dizer que no momento presente que Paulo estava escrevendo, a lei da circuncisão, apesar de não ser uma lei escrita, era uma lei, entre aspas, cultural, não pode dizer assim, entendeu? Por isso que existia muitos embates entre os irmãos, né?
Eu só queria É mesmo. colocar esse adendo assim, porque talvez tenha ficado. Ou eu talvez não tenha conseguido me expressar, peço perdão também aos irmãos. E foi isso, foi nesse sentido. Existem muitos outros exemplos, que talvez fossem melhores de ser colocados em voga, né? Mas, bom, acabei talvez me perdendo ali, mas, bom, é isso. É importante que, mesmo que você considere que haja um problema na escolha desse exemplo, né, da circuncisão, mas o que você falou, você usou isso como ilustração, né, Exato. mas não como argumento. Então, isso não, essa falha não afeta a base da essência da mensagem que você estava transmitindo ali. Então, Exatamente. hoje falaremos de Romanos 5. Exato. Vamos começar algo novo. Hum, Quer começar, Jonathan? Ou não? acho que eu comecei a última. Pode ver Ah, se é tá. a Vou última. começar Temos o então. jogo. Eu acredito assim que, bom, esse episódio vai ser curto, graças a Deus, se Deus quiser. Porque o Romanos 5, ele é bem assim objetivo, né? Ele é bem Uhum. objetivo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, é por fé nele, por ele que é o glorioso e vivo caminho, né? Ele que é a verdade, o caminho e a vida, né? Por intermédio de Jesus que nós temos acesso, olha que interessante, pela fé, a esta justificação, né? E não somente isso, né? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança, né? E, bom, esse aqui é um versículo muito batido, né? Que é de catequese, é de fundamentação, de fundamentos, né? E eu quero colocar também um outro versículo que me lembra muito essa questão de perseverança e de tribulação, que sabemos, 2 Coríntios 4, né, 4, 16, 17 e 18, que diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E, Jonathan, essa passagem que fala sobre não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, né? E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Coloca muito em prática, assim, eu vejo a minha vida, mas eu vejo também a vida de muitos irmãos maduros, né? Marcos e Mário, muito, Vanjo, Manuel, muitos irmãos João, né? Muitos irmãos que estão à frente da igreja e muitos além, né? Nossos discipuladores, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, que estão há muito mais anos na fé, que passaram por muito mais coisas que eu, que você, né? Que passaram por tribulações, que elas produziram perseverança, e a perseverança produziu experiência, e a experiência produziu esperança. E é um caminho. Para você chegar na esperança, você precisa primeiro passar pela tribulação. E tem que passar por ela, né? E, Olha que legal. e nos gloriar, e é engraçado Gloriar. se gloriar na tribulação, né? Mas a gente vê isso lá em Atos, né? A gente vê os primeiros irmãos lá, quando eles sofrem pelo evangelho, a alegria que eles têm de sofrer pelo evangelho, de serem considerados dignos, né? De Mano, sofrerem pelo evangelho. Jonathan, Atos 2, acho que é Atos 3 que fala essa questão de eles se gloriaram, eles se ficaram felizes, né? Por serem considerados dignos de sofrer pelo teu nome. Ou seja, pelo nome de Jesus, né? Então, primeiro, eles não estavam nem felizes por sofrer, eles estavam felizes por serem considerados dignos. Olha o quanto mais interessante isso é, né? Porque É não é mesmo. sofrer em si, eu sou digno de sofrer por Jesus. Isso já é uma vitória, não é não? Sim. Que loucura. E É isso. eles, imagina a alegria, porque os discípulos nunca conseguiram sofrer muito por Jesus, né? Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus, todos os outros debandaram, né? Debandaram. Eles não conseguiam orar com Jesus no Getsemane. Então, assim, o quanto eles não foram falhos, né? Qual a diferença que o Espírito Santo fez, né, na vida deles e faz na nossa, da gente não só, e aí ele está falando aqui, né, que nos dois, já entrando nos dois primeiros versículos, ele está falando não só nos foi imputado justiça, como foi para Abraão,
Mas nós, igualmente, por meio de Jesus Cristo, recebemos uma graça. Essa graça na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes, é. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí, nos gloriamos por causa dessa graça que nós temos, que é como se, no meu entendimento, todo entendimento meu está sujeito a mudar para obter mais entendimento, tá? Mas meu entendimento hoje é assim. É Tomás de Aquino que falava isso. Entendi. Tipo assim, Entendi. todo conhecimento é intermediário, porque é para te levar para algo maior depois, para ter mais revelação. Mas hoje o que eu entendo? Que você tem a misericórdia, o Zé Maria fala isso. Eu estou usando uma frase do Zé Maria aqui para entender esse texto. O Zé Maria é um pastor aqui de Belo Horizonte, e ele fala, ó, a misericórdia, misericardia, coração miserável, é Deus retendo a mão dele para não nos dar o que a gente merece, tá? E a graça Cara! de Deus é ele estendendo a mão para dar o que nós não merecemos. É porque é um presente merecido. Exatamente. É imerecido. De graça. Exato. É algo recebido de graça. E a graça, no nosso tempo, é maior do que no tempo de Abraão. Ele tinha a justiça imputada a ele, e eu acredito que ele tinha graça também. Não, com certeza. Para poder ter imputado justiça, né? Precisa de graça. Agora, a graça hoje ela é maior, e ela é por meio de Jesus Cristo. Ela é como se fosse... Não sei se ela é maior, mas ela é mais abundante e tem um caminho claro para chegar. Ela é mais acessível. Mais acessível. Mais acessível. Talvez seja uma palavra você melhor. falou, tem um caminho claro para chegar nela, né? Então, isso. Você tem a faca e o queijo na mão. Exato. Né? Você literalmente tem isso, né? Exatamente. E porque agora é crer. Aí ele coloca bem simples assim, crer em quê, né? Porque Abraão creu em quê? Aí ele falou o capítulo inteiro sobre a fé o capítulo 4 foi Abraão, né? Agora, o que nós temos que crer? Agora tá mais simples. Ele falou aqui, ó, que cremos que ele ressuscitou. Eu não tô achando aqui, mas que fala assim, o que cremos na ressurreição dele, né? Acho que foi nesses primeiros versículos aqui. Ou vai falar ainda. Mas é crer na ressurreição dele. E já seguindo, aí beleza, né? Aí fala que a tribulação, no final das contas, vai nos gerar a perseverança, a experiência e a esperança. O que é muito interessante, a esperança, porque isso faz com que... Veja bem, a tribulação, então, ela é um combustível enorme, sempre foi, para os seguidores de Jesus. Porque ela produz essa perseverança, essa experiência e essa esperança. E essa esperança é nas coisas que não se veem. É a esperança eterna. Quanto mais esperança eterna, menos apego ao terreno. O que faz todo sentido, porque se no terreno eu só estou sendo atribulado, o que eu vou me apegar? Então, por isso, quanto mais a gente sofre pelo evangelho, mais a gente espera o eterno. E melhor fica posicionado os nossos olhos, o nosso coração. Porque aqui a gente vê que aquilo que nos dá a vida eterna, na vida terrena só nos causa tribulação. Aqui nessa terra não faz muito sentido ter amizade com o mundo. Vai? Posso falar? Você falou sobre perseguição e me veio em mente um versículo aqui que temos, porém, 2 Coríntios 4, de 6 e 7 em diante, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você é louco. Nós falamos de algo que cremos, não só de algo que falamos pensa. De quem? Aí ele segue depois, né? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Que é a esperança. Então ele... Olha que interessante. Que é a esperança produzida pela tribulação. Pela tribulação.
a gente vê muitos irmãos, né? Como a igreja ela cresce, pelo menos, né? A verdadeira, né, a igreja ela cresce porque o fogo ele prova, né? O fogo sempre prova o metal. Se ele é um bom metal, ele vai ser moldado, ele moldado no fogo, ele vai ser moldado em uma boa um utensílio, né? Se ele é um metal mal temperado, cheio de impurezas, ele é um metal que o fogo vai mostrar se ele é, né? Ele vai se quebrar, vai se tornar quebradiço, né? E da mesma forma a igreja, né? E todos nós, na verdade, né? Somos provados no fogo, né? Se esse metal ele está temperado, bem temperado e puro, ou se ele está impuro, né? E a provação, ela prova isso. E a tribulação e as perseguições provam isso. Que se não vieram, vão vir, né? E a gente tem que estar, na verdade, olhando também se elas já não estão vindo e a gente não está moscando no sentido assim de tô igual bobalhão, não tô sabendo para onde eu tô indo, né? Porque a perseguição, na verdade, ela vem em todo momento, né? Essa perseguição desse mundo que ela tá aí sempre, né? Na Sim, ela faculdade, no começa. trabalho, em tudo. Exato, exato, Não exatamente. necessariamente precisa ser algo nosso, eu vou te matar se você confessar Exato. Jesus, né? Tem Perseguição tá além parte. disso. E a perseguição, quando a gente fala perseguição, é a perseguição que os homens do mundo, né, infligem sobre nós. E ela só é válida por causa da nossa carne que é fraca, que quer ceder. Então é uma extensão da própria tentação. Então a própria tentação é uma forma de tribulação, de provação do nosso coração. A própria tentação de eu, no meu dia aqui, eu querer dormir até meio-dia, essa tentação já resistir a isso já é um sofrimento por causa de Cristo. Né? Então, assim, toda tentação que nós não. Todo momento que nós somos santos por causa de Jesus, é a gente aumentando essa nossa esperança, né? É uma tribulação menor, mas tudo isso é um mesmo processo que nos leva a ter mais, e a esperança no eterno, e menos no terreno, que a gente não está É. se usufruindo do terreno. E aí o versículo seguinte fala que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós sabemos que recebemos, que temos esse Espírito Santo, sabemos que temos a esperança correta e o nosso coração está no lugar certo, porque nós somos movidos pelo amor. Então, sabemos, nossa, eu não tenho no interesse, eu não estou movido para fazer coisas que vão me beneficiar. Eu quero fazer o que agrada a Deus, quero fazer o que serve a igreja, quero fazer o que serve meus próximos, quem está perto de mim, pregar o evangelho. Quando eu sou motivado por isso, eu sei que eu estou com o Espírito certo. Aí é uma forma fácil de saber. E aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Então eu estou com esse amor de Deus no meu coração, eu estou guardando os mandamentos. E aí eu não me confundo, né, por eu saber disso, né? E o Senhor sempre usou isso para filtrar os corações, sempre falou, ele falou com o próprio povo no deserto, desde o início da lei. Você vê, o nascimento da lei foi no deserto. E lá mesmo o Senhor colocou tribulação e falou, e eu que permiti vocês passarem por isso e coloquei outros povos para provar vocês, para saber, para te provar e saber o que é que estava no teu coração. É isso que Deus fala com o povo. Deus já sabia o que estava no coração, Deus é onisciente, mas para nós mesmos saber o que está no nosso coração. Deus tem misericórdia de nós para nos dar a tribulação, para a gente perceber a nossa fraqueza. E também para aumentar a nossa força. Beleza, podemos seguir. Porque isso, como nós passamos pelas coisas, mostra muito do que está de fato no centro da nossa vida, né? As reações, como o As Vange nossas fala. reações, exatamente. Como eu falei. As ações são premeditadas, não diz Exato. nada sobre a pessoa. Agora, as reações, né? E como nós passamos por tribulações, angústias, medo, é o que nos define de fato, né, como cristãos, né? Porque assim como a Bíblia fala que não há tentação maior que nós não possamos superar, né? Tribulação maior que nós não possamos superar. Deus não nos dá a tribulação maior que não podemos superar. Isso. Então, todas as coisas, elas são, assim como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que nós passamos, elas são sim uma forma de demonstrar
e evoluir em Cristo, né? E se negar, tomar a cruz, né? Na verdade, né? Exato. Note que esse versículo aí de Romanos 8 também fala: aqueles que amam a Deus. São esses que temos Isso, esse isso, versículo. isso. Isso, Esses são os exatamente. que não se confundem. Os que Não amam se a Deus não confunde. se confundem. Não tem como. Exato. Tá, eu tive com um amigo de infância esses dias e ele Aham. tava falando que tava indo numa igreja e, e tem lido a Bíblia. Eu fiquei muito alegre porque ele tá fora do nosso meio há uns 6 anos, mais, Uhum. 8 anos, muito tempo. E aí, do nada, ele me fala isso. E eu falei com ele, cara, você pode ou não voltar a congregar comigo, com os irmãos que a gente congrega, que é onde você cresceu, que ele cresceu aqui na igreja. Mas independente disso, cara, tenha um coração que busca a verdade, que busca a Deus, de todo o coração. Porque é isso que a palavra diz que é necessário de um homem para buscar. E é isso que não confunde. Então a esperança não confunde, porque o amor de Deus é verdadeiro. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Né? Exato, exato. Então se agradarás de ofertas e holocausto. Depois disso. Exatamente. É isso aí. E depois, né, desses versículos, dessa introdução, ele dá um exemplo, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, no Romanos 5,6, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que é interessante, ele fala quando nós ainda éramos fracos, né? Aí, ó. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós éramos injustos, né? Então, Jesus não morreu por justos, ele morreu por injustos. Né? Perante Deus, quantos eram justos de fato na terra? Pergunta, nossa, não sei, né? E o Senhor Não, morreu muito mais pelos injustos do que pelos justos, né? os justos que tem, é porque Deus imputou justiça. Não, então, tô falando antigamente, nessa época, entende? Se Deus imputasse justiça, não tinha, Então, não tinha não existia nenhum justiça, não. sequer. Não há quem busque a Exatamente. Deus, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Eu acho que o capítulo 5, versículo 6, marca o início da explanação sobre Jesus aqui em Romanos. É. E acho que daqui em diante vai falar bem mais sobre Jesus, o que significa, né, a ação na obra de Jesus. E é assim que ele é introduzido, né? Já estava falando, mas assim, agora ele está introduzido mais objetivamente, pelo menos é a impressão que eu tenho. E aí, exatamente, quando éramos fracos, porque assim, dificilmente alguém morre por um justo, dificilmente alguém morre por uma pessoa boa. Então, imagina morrer por quem é pior. Geralmente a gente ama aquilo que é bom, aquilo que a gente admira. Tem até psicólogo que fala que pra gente amar, o passo intermediário do amor é a admiração. Então, primeiro, você nunca ama alguém que você nunca admirou e tal. Agora, é possível amar aquilo que a gente não admira. E o Chesterton, por exemplo, fala sobre isso, um autor cristão católico, mas ele fala sobre isso, como é a importância de amar não por ser perfeito, mas porque você quer que seja melhor. Então Deus olhava para nós e não via perfeito, na verdade ele via bem o contrário. Mas ele nos amava, o amor dele significava que ele queria que nós fôssemos melhores. E ele diz, né, o meu próprio braço é que trouxe a salvação. Tem um irmão lá em Uberlândia, o Júnior. Se o Júnior ouvir isso aqui, eu não sei nem se ele conhece o canal, inclusive. O Júnior é um irmão muito querido lá de Uberlândia. Ele me falou, ele tem um testemunho muito impactante. Assim, ele falou que uma frase de uma pessoa, né, quando ele conta o meu testemunho para mim, o testemunho dele para mim, de um momento assim que ele tava afastado, eu acho, da igreja, ele tava em um relacionamento. Eu não lembro ao certo se era esse o contexto, mas a frase que a pessoa falou para ele foi: eu não te amo porque eu te amo apesar de. Uhum. E Uhum. o amor é isso, né? Exato. Não amar pelo que nós somos, né? E sim pelo que nós não somos, né?
Porque até nas Exatamente. entrelinhas existe, né? Até o que nós não somos faz parte de quem nós somos. Porque nós somos também a junção do vazio de muitas coisas, né? Então, não sei se você está conseguindo entender que, por exemplo, eu não sou perfeito, isso é verdade. Mas eu também, sei lá, sou teimoso, sou estranho, né? Sou um cara desagradável, inconveniente, assim, colocando. Eu não sou assim já, tá, gente? Eu espero. É, Mas eu tô colocando adjetivos que, assim, totalmente normal, entende? Uma pessoa ser, né? E existem pessoas que amam. Eu amo meu cônjuge, não só porque ela, sei lá, foi minha esposa 10 anos atrás, sabe? E com o tempo, tipo, não só por causa da qualidade, não só porque ela é bonita, não só isso, porque não ela pelas cozinha qualidades, bem. né? Isso. E sim porque eu amo ela apesar de muitos defeitos, ou ela me ama apesar de muitos defeitos, né? Isso daí eu tô colocando num contexto de casamento, né? Mas o É, amor ele vai além disso, né? Eu amo meu total irmão também. não só porque ele é meu irmão em Cristo, sabe? Eu amo meu irmão apesar dos defeitos e assim todos me amam apesar de que eu não sou uma boa companhia ou de que no fato eu sou injusto, dentro do meu coração eu sou a carne, ela é difícil de se controlar, né? Sim. E muitas coisas elas colocam isso em prática na nossa vida, né? Tipo o nosso Por isso que amor. o muito maior motivo para amar é porque eu fui amado, né? Não porque ninguém Exato, merece amor. Porque eu fui exatamente, amado, não porque eu mereço amor, eu fui amado de graça. exatamente, Então, de graça recebi, exatamente, de graça dai. Né? exatamente. E 1 Pedro diz, né, que se você sofre pelo seu próprio erro e é punido, que isso é glorificar a Deus? Isso você está sofrendo pelo seu próprio erro. Agora, se você sofre injustamente, né? Então você ama alguém sem motivo, sem estar retribuindo nada a ela, é aí que você está fazendo igual a Jesus. E além, o amor ele vai até, por exemplo, o amor contra aqueles que os. Aí vai evoluindo a escala do amor, né? Porque esse o amor assim de contra aqueles que me amam é fácil. Agora amar aqueles que me odeiam, amar aqueles que me perseguem, amar aqueles que querem me matar, amar aqueles que são grossos, são, né, inconvenientes comigo é outra coisa, né? E a linguagem do amor ela vai além disso, né? E da mesma forma com que Jesus olhou para o jovem rico e Marcos fala, Marcos, o único livro que ele fala assim, Jesus fitando o amou. E ele dá um entre vírgulas bem grande assim, o amou, né? Para demonstrar o amor de Jesus, né? Jesus, eu imagino o olhar de Jesus nessa parte, né? O jovem falando, ai, não vai dar. Mas Jesus fitando o amor, né? E aquele olhar de amor é um olhar que ele é muito mais eu não consigo explicar, sabe? Mas quando uma mãe olha para um filho, ou quando você olha para alguém que você ama, a pessoa olha para você, você consegue ver porque o olhar é um olhar puro. E além de pureza, né? E um amor tão grande a ponto de se entregar, de morrer, vai além disso, né? É um amor, né? 1 Coríntios 13 vai falar sobre isso, né? Exato. Vamos lá. Adão e Muito. Cristo, Jonathan. E Essa aí, batata pra ti é aí. isso aí. E o 9 só lembrando, o 9 falando aqui, Aham. Ah, mas tá. agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isso que eu usei aquela expressão assim, de que a graça é maior, mas é assim, é mais evidente, o que o Paulo está dizendo aqui, é mais evidente que nós somos salvos agora da ira, né? Porque éramos inimigos e agora já não somos Se aliados. a gente tem conhecimento que nós somos inimigos de Deus, aí a nossa revelação de Jesus e da morte dele por nós e de toda a graça e toda a bagagem que vem, ela é muito mais forte, né? Assim, da sensação, a gente tem conhecimento que nós éramos inimigos, a gente não era só injusto, nós éramos inimigos de Deus, né? Exato. Então, Né assim, não? O Evangelo tá fala bastante acontecendo. isso, né? Eu vejo que está acontecendo algo muito grande aqui nesse capítulo, que ele vai continuar discorrendo, que é: olha, você não está sendo só perdoado. Você não está sendo só perdoado. A Uhum. ressurreição de Jesus ela tem vários efeitos. Tem um efeito na ira de Deus, tem um É, efeito na relação do homem com homem Deus, com Deus. tem um efeito na relação do homem com o pecado, na escravidão. Uma das coisas é essa, é tirar a escravidão do pecado.
porque ele poderia, como alguns evangelhos falam, alguns evangelhos no sentido, algumas pregações falam que ele perdoa, mas ele não muda a natureza. Uma das coisas centrais que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, eu acho que vai continuar falando, é que é dessa mudança que ocorre além do perdão. Porque Abraão foi imputado justiça. Beleza. Não tem questão sobre isso. E a nós também é imputado justiça. Mas ele diz, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos porque fomos reconciliados. E agora nós recebemos a reconciliação. Beleza. Então agora nós somos filhos de Deus. Então está acontecendo algo muito grande, que nós não somos mais inimigos perdoados. Entendeu? Porque existe a diferença. Deu-lhes o poder de serem feitos. Poder de ser filho. Agora. Qual é esse versículo? Deixa eu ver aqui. Receberam. É João 1? Não lembro. Mas nós recebemos. João 1, se não me engano. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Isso, exato. E aí, esse poder que Paulo está falando aqui, não está falando simplesmente do perdão. Está falando demais, um pouco demais ainda do que o perdão. E, beleza, segura isso aí, vamos falar mais sobre isso. Beleza. Podemos prosseguir. Pode ir, então? Pode ficar à vontade. Agora... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aquilo que Paulo diz antes, que eu não conheceria o furto se a lei não dissesse não furtarás. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, incluindo Abraão, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Tá? Eu quis dizer, incluindo o tempo de Abraão. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, beleza. Deixa eu só pausar aqui. Pela ofensa de um homem, ficou corrompido todo o período até a lei, inclusive ele estava na escuridão. Ele nem sequer sabia da morte reinando na carne dele. Depois da lei, ele obteve consciência, igual a gente fala, obteve o diagnóstico, mas não a cura. Então, com a lei, ele teve o diagnóstico da doença, mas continuava sem a cura da morte. A morte a morte vive, né? A morte vive nesses períodos. Por isso que ele está dizendo, né? Eu reinou a morte. Mas a morte morre com Jesus. Né? Jesus mata a morte. Né? A morte morreu. Exatamente. E aí, a partir do momento que a morte morreu, então agora, igual o texto que você tinha lido lá em 1 Coríntios 4, temos a esperança de que ressuscitaremos com ele. Beleza, então uma ofensa gerou a maculação de uma raça que começou a reinar a morte sobre toda essa raça. Pode seguir? Pode ir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esse versículo me confundiu a primeira vez que eu li ele, porque ele fala uma coisa parecida dos dois, só que ele mete muito mais agora? Ele mete um contraste, muito mais a graça de Deus. Então, contraste. Mas é lógico, se você pensar, é porque assim, você pega uma bacia d'água e você bota uma gota de corante e a água inteira muda de cor. É muito fácil uma gotinha macular algo puro. Né? Agora, para você pegar essa água, meu amigo, e tirar o corante dela, Vixe. como é que você filtra? É muito mais difícil.
né? É. Mas o que está dizendo é que Jesus, apenas por Jesus, né, pela obra insana de Jesus, porque parece, é como se Jesus tivesse Como a se tivesse capacidade um infinita removedor de corante. É como, cara, tipo assim, Por um como foi removedor de colocado. corante, deixa a água mais limpa do que estava, inclusive. Exato, é uma gota de removedor, É. que é esse absurdo de Jesus, dele não ter pecado. Então ele pode ser punido por infinitos pecados, porque ele não merece ser punido por nenhum. É como se ele absorvesse esse pecado infinito. Por isso que as nossas transgressões foram colocadas sobre ele, né? Eu brinco que é uma divisão por zero, né? O pecado de Jesus. Então, beleza. Por isso que, Nossa. entendeu? Porque Aham, ele entendi. tem zero pecados. Então, você divide o pecado por Jesus, cabe infinito. É, Tende ao infinito. vai dar zero sempre. Aham. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Beleza. Então, vamos lá. Então, Ainda o tô falando dom de aí já tá falando da graça de Deus, né? da graça. Uhum. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas Para, para gente. a Mano, justificação. isso é muito louco. Olha que loucura, velho. Um morreu. Ó, imagina, Adão tá aqui, morreu. Aí abre um leque de ofensa. E esse leque, ele tá no ápice aqui no meio. E esse ápice é o quê? Toda a humanidade, até o futuro, até Jesus voltar. O ápice é todos os pecados juntos. E esse ápice inteiro, o leque começa a descer e se juntar de novo em um só. Então tem o ápice, tem Adão, tem o ápice, e tem um só aqui, que é Jesus. E ele é o final dessa cadeia em que todo esse ápice de pecado se junta. E olha que interessante, ele fala, mais a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então tem uma ofensa que pela essa ofensa existe muitas ofensas, e por essas muitas ofensas existe uma justificação. E essa é Jesus. Você vê então que a obra de Jesus é Bizarro, né? maior. É muito. É aquela muito tua louco. música que fala amor maior que o pecado. Amor Porque o meu maior pecado que é o meu grande. pecado. O meu pecado é grande. Não, amor E aí maior o que o amor. pecado de todo mundo, né? No caso, né? Exatamente. Não é só que o meu, não, filho. Quer ir, John? Se pela ofensa, Vai. se é pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É interessante, de fato, ele está falando de duas coisas. Eu não tinha notado, mas ele cita duas coisas como se fossem diferentes. A abundância da graça e o dom da justiça. Né? A justiça que foi imputada a Abraão, foi imputada a nós, cremos por meio de Jesus. E agora a abundância da graça. E olha que Em vida interessante, porque ele fala de graça abundante. Porque Abraão recebeu graça. Só que exato. antes de Jesus a graça não era abundante assim, não. Tipo, como a gente Recebeu falou, a graça acessível. em forma de cordeiro lá no Moriá, né? Tipo, acessível, a acessibilidade da graça de Deus, que é por meio de Jesus e a justificação que vem por meio dele, só começou a existir essa abundância depois que por um só homem, né, veio a justificação, que foi através de Jesus, só depois disso, porque antes não existia abundância de graça, né? Exatamente. Olha só. Pois assim como por uma só ofensa, eu acho que é o quarto versículo seguido, né? Ele que fala tá falando. disso. Então, isso que é interessante. Esse capítulo é meio estranho, porque ele fala praticamente a mesma coisa umas 4 vezes. Pois No é. versículo 12 ele fala. Olha só. Isso. No versículo 12 ele fala: assim por um só homem entrou o pecado no mundo. Aí, beleza. Aí ele fala no versículo 15: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais agora para a 16. graça de Deus. No versículo 16: porque o julgamento derivou de uma só ofensa. No 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. No 18: por uma só ofensa. Aí então ele faz. Olha, são 4 vezes, tá? 4 vezes. É 4 vezes, ele fala a mesma E coisa. 19 de novo. No 19: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. 5 vezes fala a mesma É coisa. simples. Quer dizer, se você ainda não entendeu, Muro, Se tu entendeu, é Thomas.
E é porque isso realmente é muito. Um pecado basta para sua condenação. É. E você precisa. Só que você não cometeu só uma, amigo. Você comete um por dia. Tipo isso, entendeu? E aí, é por isso que eu tô falando que eu vi tantos, né? Um pecado bastaria para condenar alguém, para condenar uma raça. E Aham. não falta, e tinha milhares, milhares de pecados. E aí vai de muitas ofensas para a justificação, que é muito mais difícil. Porque é como se bastasse uma gota de corante e Jesus impedisse de que todas as gotas daquela água tivessem corante. Ele teve que tirar de todos, porque ele precisa de zero pecado. Ele precisa de que todos sejam justificados para anular a condenação. Exatamente. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Que é a santificação, né? Então, Exatamente. assim. E outra, olha que interessante. Levando essa. Eu gostei dessa do corante aí, Jonathan, sem papo. Ó, levando esse do corante. Imagina uma bacia, ela tá limpa e cai um corante super poderoso, que é o pecado de Adão. E ele pecou uma vez, né? Tipo assim, ele pecou. Quantas desobediências a gente já fez desde que a gente existiu, né? Uhum. Adão pecou depois de quanto tempo que ele estava existindo, assim, sabe? Então, assim, beleza. Vamos. Bom, ele pecou. E por um só homem entrou o pecado no mundo. E por causa disso todo mundo veio. Todo mundo entrou. Todo mundo nasceu com a semente do pecado. E por aí vai. Beleza. Aí, por um só homem veio a justificação, que é Jesus. Beleza. E hoje nós, Jonathan, eu peco. E essa bacia minha, que ela tem uma água. E ela tem lá a gota que é. Que é o tira. O tira corante. Removedor? Isso. Tem um tira-corante. Antes, tava cheio de corante a minha bacia. Aí, pô, tirou o tira-corante lá. Jesus, tirou o corante todo. Mas, olha que interessante. Se eu pecar de novo, agora como novo homem, não quer dizer que através de mim toda a minha linhagem também vai ser desgraçada. Entende? Que não vai ser através de mim também que vai entrar o pecado no mundo de novo. Entendeu? Exato. Olha Porque você não só. recebe só uma gota de remove corante. Do seu interior fluirão rios de água. Exato, exato, Torna uma exatamente. nova fonte disso, Exato, cara. Por exatamente. isso que é importante não só o dom da justiça, mas a abundância da A graça. abundância da graça, exato. Porque a Porque você abundância da tiver. graça é o poder de ser feito filho de Deus. Se você tiver. Se você tivesse uma graça, como Abraão, por exemplo, que ele, né? Que você tivesse um presente de graça, por exemplo, se não fosse abundante, eu acho que assim, você teria você tem uma segunda chance agora. E você, daqui até morrer, você não pode pegar uma vez, por exemplo. Né? Porque Que é você já tipo se o faz. sacrifício, o Você, sacrifício da lei faz todos os anos. Né? É isso que Paulo fala, é isso que o autor de Hebreus diz também. o Que quê? não podia purificar o autor do sacrifício, porque tinha que fazer todo ano. Isso. Porque Agora, é impossível, você vai sempre pecar. Entende? exato. E o de Jesus foi o único que não só te deu o dom da justiça, mas ele te deu a abundância da graça, que faz Exato. você ser uma fonte de santificação. Exato. Ter acesso à fonte de santificação, ou você poder entrar ousadamente no santo dos santos, Exatamente. ter contato com Deus, poder se Exatamente. lavar por Exatamente. meio E disso. olha, que isso não quer dizer o quê? Como a gente vai ver no 6 depois, que se você ficar atacando o corante nessa água, o limpa-corante, ele também não é, né? Tipo assim, não é pra Né? sempre o limpa-corante. Você não vai ter água limpa pra sempre. Né? Se você não continuar colocando limpa-corante na sua água, você não continuar se alimentando da É, palavra, se alimentando de Jesus. Isso não quer dizer que a sua água não pode voltar a ficar vermelha, ficar azul, ficar preta de novo. Não é não? exato, exato. Aí a gente Você vai ver pode, depois, mas, bom. até porque o objetivo de você ser uma fonte de remove corante é para você remover o corante dos outros. Também, isso. Pra você falar, olha, existe esse limpa-corante aqui que Isso, sua água vai ficar também. top. É, Exatamente, exato. Mas exatamente. pra isso, você precisa estar com água top, né? Você não Exatamente. vai Exatamente. Você não vai estar lá falando pro coleguinha que tá com a água azul que a água dele precisa tá transparente se a tua tá preta. Uhum, Não exatamente. é? Tira a primeira Exatamente. trave do teu irmão. Tira a É, primeira trave então. do teu olho, Do teu desculpa. olho, exatamente. Exatamente. E, bom, Não, os e aí, melhores. Top 20 melhores versículos da Bíblia. Não sei se a gente consegue, né, elencar isso. fazer o tier list, tá na febre, Tier né? list Tier de list. melhores. Não, ia ter tipo assim. Rank S ia ter uns 120.
300 versículos. Sim, Mas o versículo de Romanos 5:20, eu posso dar as honras, John? claro. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, meu Deus do céu. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 É um reino novo. É, Um reino novo. Um nova reino da vida. justiça. É o reino da graça. Reino da graça pela justiça, A né? justificação, Reina, reina a graça exatamente. pela justiça. Por isso não é um inimigo perdoado. Não é um reino neutro. Não é um reino que era seu inimigo e se tornou uma relação neutra. Não, ele se tornou parte do reino que o dominou. A Que gente foi ganhou o um da graça. passaporte. O nosso passaporte antigo jogou no lixo. E hoje a gente tem um passaporte novo, né? Esse é o passaporte do Pode ser. reino de Deus. Pode Esse é o ser, ótimo. passaporte. Nós somos cidadãos de novo reino. Não somos cidadãos mais do Brasil ou de Manaus, somos mais cidadão da terra. Sim. Sou cidadão de novo reino. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E, não, Isso. uma porrada de versículo aí que dá pra corroborar essa. Você resgatou do Império das Do Trevas, nos Espera das transformou no Trevas. reino Isso, do seu amor. exatamente. E é isso E é isso. é a nossa bem-aventurança. E essas coisas Cara, ontem eu tava voltando da faculdade, Daniel, Ah, no carro. Experiências no carro, igual você, né? Lembrei de você. ah. E eu comecei a cantar uma música que eu nem lembrava de que música que era, só lembrava duas frases da Rei, que era assim: Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Eu fiquei cantando só isso, Ah! repetidamente. Aham. Até que chegou uma hora, velho, que eu fiquei com vergonha de chamar Deus de bom. Porque eu fiquei, cara, quem sou eu pra chamar Deus de bom? Eu sou tão longe de bom que a minha palavra não devia significar nada. A palavra bom saindo da minha boca não devia significar nada. Mas Deus ainda se agrada de eu adorar Ele. Ele ainda quer ouvir Mesmo. isso. É isso, cara. Ele Porque ainda quer ouvir isso. isso. Porque Ele me ama, cara. É. O Senhor, ele não precisa de nós para adorá-lo. Ele não precisa de nós para ser completo. Ele não precisa da humanidade. Não precisa, ele não precisa. Ele é Deus. Ele é completamente perfeito sozinho. Se ele quiser apagar o mundo, apagar tudo, ele continua sendo Deus, né? Mas mesmo assim ele se alegra conosco, mesmo com essa sei lá, todo esse peso da humanidade, toda injustiça que a gente carrega na nossa vida. Ele se alegra da gente adorá-lo, mesmo não precisando, né? Mesmo não E essa precisando. adoração que a gente só consegue dar porque nós recebemos a graça. Só Exato. consegue dar o que nos foi dado. A gente E só a- consegue devolver para Deus. E essa adoração, Jonathan, que você está falando aí, é adoração em espírito e em verdade. Porque a adoração em espírito e em verdade, marquem só isso que eu vou falar agora. A adoração em espírito e em verdade, ela só existe se a gente tem consciência completa da nossa inimizade com Deus, se a gente tem consciência completa da nossa situação com Deus, de quem nós fomos, onde nós estamos, onde nós devemos estar, quem de fato, de onde viemos. A adoração só existe se existe humildade, humildade de verdade no nosso coração. Porque se a gente tem conhecimento de Deus de fato, a gente não vai. É isso que você falou. Você não se atreve. Você percebe que a sua situação é tão miserável que você fica, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Entendeu? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Entende? Essas experiências individuais com Deus, como você teve, como eu tive no carro também, inclusive, bora fazer um episódio falando sobre as experiências com Deus que nós já tivemos muitas. Vai ser muito legal para os irmãos aí poderem assistir online. Muitas experiências com Deus, muitas. Mas muitas delas são de humilhação. Né, Jonathan? Não sei se você concorda comigo, mas quando você tá num local sozinho em casa e você se humilha, você se humilha de verdade,
de coração, o Senhor fala muito mais conosco. O Senhor, Revelaste aos pequeninos. exato, o Senhor, ele quer muito mais isso, ele quer esse coração contrito e quebrantado, né? Não desprezarás, ó Deus, né? O que mais? João fala, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade, né? Ele veio para os doentes. Jesus falou para os doentes. Exatamente. E eu posso estar bom de saúde, mas a minha carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela é sempre fraca, né? E... Agora, só Oi? Você tinha falado da importância, você tinha falado da importância de entender a nossa situação diante de Deus para adorar em espírito e em verdade. E isso é tão importante que a lei veio para isso. É por isso que o versículo 20 falou que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultasse a ofensa. Avultar é colocar em relevo, é você colocar em destaque. É mostrar. E aí, a lei tinha essa importância. Por que você acha que o homem ficou tanto tempo com a lei? Por que Deus queria ensinar para o homem? Ou Jesus estava atrasado para chegar na Terra e Deus falou, vou te dar a lei aqui. A lei é muito importante para entender isso. Claro. Ele fala no Romanos 4, antes ele fala, né? Cadê? Ele fala assim, a lei suscita ira, mas hoje não há lei, também não há transgressão. Então ele dá a devida importância à lei. Porque se lei não fosse importante, né? Por que a lei viria para os judeus, por exemplo? Então, né? Mas a lei ela é importante também hoje para nós, porque ela demonstra, ela põe em relevo também a graça de Deus. Uhum. Põe em relevo a graça de Deus. Exatamente. Como a graça de Deus foi maravilhosa conosco. Ela serve para isso. Agora a gente pode usar a lei também para mostrar a graça, né? Muito mais agora. O pecado, ela mostra a graça. Agora. Isso é dito biblicamente, muito mais agora. Tanto é que 1 João, Evangelho de João, repete acho que mais de uma vez, cara, que aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Exato. Eu tava lendo hoje, inclusive, 1 João. Eu acho que são umas 3 ou 4 vezes que ele fala só sobre isso. Sobre guardar os mandamentos, sobre aquele que me ama. É aquele que me ama o seu irmão. E aquele que não ama o seu irmão não me ama. O amor do pai não está nele. E por aí vai, né? Exato. Então, a lei continua servindo ainda para voltar à graça. Amém. Exato. E é interessante esse final que o reino da graça pela justiça é para a vida eterna. A graça e a justiça nós já recebemos. E são, como 1 Pedro ou 2 Pedro fala que foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. A graça veio pela justiça. Uhum. Assim também renasce a graça pela justiça, para a vida eterna. Que primeiro nós temos que ser justificados, né? Exato. Primeiro justificados, depois reconciliados. Exato. Pela fé. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Exatamente. E é para que esse reino da graça pela justiça? É para a vida eterna. Para a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus e o teu filho a quem enviaste. Cara, conhecer a Deus é a melhor coisa que a gente pode receber, né, cara? Como que a gente conseguiu isso, cara? Como é que Deus fez isso tudo pra gente poder conhecer ele, cara? Bicho, não sei não. Por que ele quis fazer isso, cara? Por que ele quis nos amar assim? Não sei. Então, é isso aqui. É igual aquelas. Cara, é por isso que existe. que Deus cria essas coisas pra gente entender. É igual, não, mas é em outra escala. Mas assim, sabe que as mães de traficante que até o final ama o menino e tem fé que ele vai melhorar e tal. É uma coisa de que. Porque assim, o filho, você não ama o filho pelo que ele fez de bom, aquilo que a gente estava falando. O filho você simplesmente ama. É como se... Então, por isso que a gente tem que entender a paternidade de Deus. Exato. Você ama porque sim. Porque sim, pô. Não tem tipo, eu amo meu filho, por exemplo, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, por que você me ama? Ela não vai falar porque, tipo assim, porque você veio de mim, ela não vai falar isso. Não, é porque o seu corpo, você tem essa característica genética e essa personalidade. É porque ocitocinas, serotonina. Exato. Por isso que é graça o nome. Graça. Por isso que chama graça.
Deus que chama graça. De graça. Amém. Graça de graça. Amém. Amém? Amém, Jonathan? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam tão alegres quanto nós Isso, então. dessas verdades aqui. A gente, engraçado, eu tô prestando atenção, Jonathan, que a gente começa assim, ô irmãos, vamos começar no 5, aí tá no meio, a gente tá meio risonho, no final a gente tá assim, glória a Deus. É mesmo. É sempre a mesma, É a mesma coisa, todo episódio é uma curva de emoção. a emoção só vai subindo, né? Graças a Deus. Deus Glória a bom, Deus por isso. Amém. Bom, é isso, meus irmãos. Eu acho que a gente devia colocar mais no começo do próximo vídeo, eu vou começar a falar isso, que é se inscrevam no canal, aqueles que estão aqui ainda, né? Se Deus quiser, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Já sinto vocês aqui do meu lado, né? Ouvindo isso e se regozijando pela graça de Deus, pelo amor de Deus na nossa vida. E sintam-se amados por nós, abraçados por nós. Somos todos um só corpo, né? Um só Deus, um só Senhor, né? Uma só fé, um só amor, um só Espírito, uma só igreja. É um só Deus e Pai de todos, que é por todos e age por meio de todos e é sobre todos. E, pô, é isso. Amém. Amém? E quero propor um desafio para quem chegou até aqui. Isso. Para a gente construir algo juntos aqui, ó. Pra vocês ajudarem a gente a edificar quem está assistindo. Me fala se tem algo de essencial, de algo de central, algo de alta importância que Paulo está explicitamente falando aqui, que a gente não comentou. Boa. Fala aí, se tem algo que te impacta, que você acha que é essencial para o argumento de Paulo aqui, que a gente não falou aqui. Quem esqueceu, exatamente. Seria isso. Bota aí nos comentários e a gente vai considerar no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais. E Até mais. lá vamos nós.